Aqui o propósito desses encontros, aqui nesse canal, assim como em encontros online que ocorrem nos finais de semana, é tomarmos ciência da verdade, daquilo que nós somos. Então, um dos assuntos aqui fundamentais é esta ciência real da liberdade. Não da liberdade como a mente idealiza essa questão da liberdade, mas da verdade da liberdade, o que implica uma interna verdade se revelando. Se esta verdade interna se revela, isso é o fim para essa confusão psicológica que nossas mentes hoje estão vivendo. A condição psicológica de ser alguém na vida, na experiência do viver, sem a ciência da realidade desta verdade divina que trazemos, fora desse movimento psicológico, egocêntrico, pessoal de ser alguém. Sem uma revelação disso, não há amor, paz, felicidade, não há liberdade em nossas vidas. Assim, nós estamos tratando com você aqui da importância desta liberdade. Internamente, precisamos descobrir esta liberdade, o florescer desta liberdade, de todo esse condicionamento em que nós fomos educados para viver e que psicologicamente nós estamos vivendo no mundo. Porque é esta liberdade interna que se reflete externamente em nosso mundo de relações. Quando esse sentido do eu, do ego, não está mais presente, isso significa uma vida onde temos o perfume da compaixão, da inteligência, da compreensão. Então, nós precisamos fazer aqui algumas perguntas. Há uma pergunta muito comum: o que é meditação? Veja, a questão da meditação é algo fundamental para cada um de nós. A compreensão da verdade do que é meditar. Aqui não se trata de alguém meditando, como em geral as pessoas idealizam, projetam e se envolvem em diversas formas de técnicas e de práticas meditativas. Então, para a maioria das pessoas, meditação é um ato do fazer de alguém. Então, alguém se predispõe a esse ato desse fazer, que é meditar. Então, aqui, meditar é ciência de ser. Não se trata de alguém nesse movimento. Exatamente porque a verdade de ser é a ausência de alguém. Portanto, meditar é possível quando não há alguém meditando. É isso que precisa ficar claro para você que está trabalhando essa questão da verdade sobre o despertar espiritual. Há uma tremenda confusão a respeito disso também. Para a maioria das pessoas, o despertar espiritual são percepções extrafísicas ou momentos onde uma experiência metafísica ou espiritual ou mística acontece. Então, elas dizem que estão despertas. Ocorreu o despertar espiritual. Aconteceu a iluminação. A verdade sobre o despertar espiritual ou iluminação espiritual é que esta realidade não é um evento, um acontecimento no tempo.
Então, quando as pessoas perguntam o que é o despertar espiritual, vamos compreender isso. A ciência de ser é agora, é aqui. Não se trata de uma experiência, de algo que alguém viveu, guardou na memória e agora diz: eu despertei, eu estou desperto. A realidade do despertar é a ausência desse eu desperto. A verdade do despertar é a ausência de uma experiência que pode ser contada. A realidade de ser, a ciência de ser, é a ausência do eu. Isso é agora, aqui. Não é uma experiência. Não é algo pelo qual você pode passar e ainda continuar aí. A verdade de ser é a ausência de uma identidade presente na vida, nesse instante, nesse momento. Então não tem o experimentador dentro de sua experiência, ou o experimentador relatando sua experiência. Então o que é meditação? É a ciência nesse instante de uma realidade. Ela está presente, ciente, nela própria, da única realidade presente, que é ela mesma. Isso pode parecer um pouco confuso, porque a ideia central, a ideia geral, para quase todos nós, para não dizer todos nós, em razão de todo esse padrão de história de humanidade que trazemos, de condicionamento psicológico que carregamos, é de que somos alguém para viver experiências, para ter experiências. E uma das mais ricas experiências e a mais desejada de todas as experiências para aqueles que se envolvem nesta busca, nesta procura por Deus, é a experiência do despertar espiritual ou iluminação espiritual. No entanto, não há verdade nisso, porque quando isso está presente, não existe mais o experimentador. Não existe mais alguém que passou por algo e pode relatar isso pelo qual passou. Não se trata de algo que você vive. A realidade divina está presente quando o sentido do eu não está, do ego não está. Isso é o despertar espiritual. Quando alguém vem a público e diz: eu tive uma experiência, eu despertei, e pode relatar algo sobre isso, o que a pessoa está nos relatando é uma experiência mística, espiritual, extrafísica. Alguns atribuem a essa expressão, o despertar espiritual ou iluminação espiritual, ao contato também com extraterrestres. Então, há todo tipo de coisa ligada a essa expressão, o que é completamente ilusório. Ao menos aqui nesse canal, quando usamos essa expressão, estamos apontando para o fim deste centro, que é o eu, o ego. Portanto, não se trata de alguém tendo algo, de alguém vendo algo, de alguém sentindo algo. Se trata do desaparecimento desse alguém. E como isso se torna possível? Tendo uma aproximação da meditação. Então, o que é meditação? É a ciência da pura observação, sem o centro da experiência.
Para nós, toda experiência tem um centro, porque toda experiência está acontecendo para mim. Esse mim, esse eu, é o centro da experiência. É como dizer, estou consciente. Quando você diz estou consciente, o que você quer dizer é que há esse eu ciente de alguma coisa. Então, há esse eu, que é o centro, e há esta ciência daquilo. Então, aquilo é a experiência, e este eu é o centro dessa experiência. Então, nós precisamos ter uma aproximação nova dessa questão da verdade da meditação. Uma vez que não se trata de uma prática, de um exercício, de uma técnica, se trata da observação daquilo que é. Então, a verdade da autoinvestigação, a ciência da autoinvestigação, é a observação sem o centro, sem o eu. Reparem a importância disso. O que é autoinvestigação? É ter uma aproximação desse momento, sem um centro, que vê esse momento a partir de um fundo. Esse fundo é o eu. Esse fundo é aquele que gosta, não gosta, aceita, rejeita, nomeia, classifica, julga, compara, sente ou quer fazer algo com isso que aqui está presente. Então, uma aproximação desse momento, sem esse centro, é esta observação, sem o observador. Acompanhem a importância disso. Nós precisamos eliminar desse modelo psicofísico de existência, ou desse corpo e mente, como nós nos vemos, desse modelo de ser, como nós nos vemos, dessa visão particular, onde, de uma forma física e psicológica, nossa resposta para o momento é a partir de um centro, que é o eu, o ego. Precisamos eliminar este centro, este eu, este ego. Então, este ser psicofísico precisa passar por uma mudança, por uma transformação profunda e radical. Então, a autoinvestigação é a habilidade de olhar sem o observador, de escutar a experiência sem o ouvinte, de perceber o que quer que esteja surgindo, perceber sem o percebedor. Então, sim, nesse instante, estamos num contato direto com o autoconhecimento, que é a constatação desta dualidade. Então, fica claro aquilo que nós temos feito há milênios, o que estamos fazendo em razão de toda uma programação de cultura que recebemos, que é nos separarmos da experiência, para controlar a experiência, para fazer algo com a experiência, para ser o autor das ações, o pensador dos pensamentos, o experimentador das experiências. Então, repare, a nossa aproximação aqui
para essa resposta, o que é meditação, veja, é algo completamente diferente do que as pessoas fazem em nome da meditação. Evidente que essas diversas práticas aí fora, para aquietar a mente, para relaxar o corpo, isso é ótimo para a mente, para o corpo, mas não é disso que estamos tratando aqui. Estamos falando com você, estamos propondo a você o despertar de sua natureza divina. Algo possível quando esse movimento de condicionamento psicológico de ser alguém, que é esse padrão de identidade egóica, desaparece. Então, esse é o florescer de sua natureza divina, de sua natureza essencial. Então, o que é o despertar espiritual? O que é iluminação espiritual? O que é meditação? O que é autoinvestigação? Repare, estamos tratando desse assunto aqui com você numa abordagem completamente nova. Algo para a maioria de nós de uma forma desconhecida. Porque a forma comum de se pensar sobre isso, repare, de se pensar sobre isso é a partir desse fundo de condicionamento. Aqui estamos sinalizando para fora do centro, para fora do eu, para fora de todo esse condicionamento, para fora de toda esta programação, de toda esta forma específica nesse pensar, onde tem esse eu encontrando caminhos. Veja, aqui estamos apontando para um salto para fora do conhecido. Então, ter uma aproximação desse momento, onde você olha, apenas olha, um pensamento, um sentimento, uma emoção, uma sensação, uma percepção. Apenas olha, apenas observa. Olha sem alguém vendo. Observa sem o observador. Você está indo para o trabalho, você está voltando do trabalho, você está trabalhando, você está lidando com a família, conversando com pessoas, cuidando dos assuntos mais triviais da vida. E nesse momento, a verdade da meditação está presente. Porque há, nesse instante, uma aproximação desse olhar sem esse fundo. Talvez você diga, isso é muito complicado. Veja, eu diria para você que isso não é simples, mas não é complicado. Não é simples porque, em razão de todo um condicionamento de programação, onde esse sentido de um eu está sempre presente, pensando, agindo, falando, gesticulando, trabalhando, lidando com pessoas, esse modelo de ser alguém o tempo todo dentro da experiência, de ser um experimentador dentro da experiência, é um formato viciado de ser. Neste padrão psicofísico de ser alguém. Então, nós temos que trazer consciência para esse momento, para que esse modelo viciado de comportamento desapareça. Então, estamos diante de algo que não é tão fácil. Ter uma aproximação disso requer atenção para esse instante. Por isso, nós temos falado da importância de uma atenção plena.
Porque é isso que nos aproxima de uma visão direta nesta autoinvestigação, neste olhar, sem o eu, sem o centro, sem o ego, para as nossas reações. Então, reparem, em nenhum momento você precisa estar em um lugar silencioso, assentado, de pernas cruzadas, respirando de uma certa forma. Aqui você está dirigindo o seu carro, você está lidando com o momento presente, sem uma identidade egocêntrica, egóica, envolvida nisso. Isto é real meditação. Nós temos aqui no canal uma extensa playlist enfatizando a importância a respeito disso. Além disso, eu quero lhe fazer aqui um convite. Nós temos encontros online que ocorrem nos finais de semana, onde exploramos todo esse assunto aqui com você, do despertar espiritual, através de perguntas e respostas, através desse contato com o silêncio também da meditação presente nesses encontros. São 2 dias, em um final de semana, sábado e domingo. De forma online, nós temos esses encontros. Você tem aqui na descrição do vídeo o link do WhatsApp para participar desses encontros online. Além disso, temos encontros presenciais. Nós também fazemos retiros. Então, eu quero lhe fazer aqui um convite. Além desse canal, nós temos também um outro canal chamado Marcos Gualberto. Depois você dá uma olhada também lá em nosso outro canal. Nós temos muitos vídeos também lá. E novos vídeos chegando, onde estamos aprofundando isso com você. Então, se isso é o que faz sentido para você, já deixa aqui o seu like, já se inscreve no canal, dá uma olhada no outro canal e a gente se vê. Valeu pelo encontro e até a próxima. A real atenção plena é a ciência da verdade desta consciência de todos os estados presentes. Isso não é uma prática,